dia, boa tarde, boa noite. Essa é a nossa primeira reunião internacional. Eu quero dizer que nós vamos transformar essa reunião praticamente em um bate-papo. Nós estamos iniciando este trabalho juntos e em conjuntos. Se nós dissermos a vocês que temos uma experiência de anos e anos em social internacional, nós estaríamos faltando com a verdade, porque não temos essa experiência. Nós realmente já temos esse trabalho do continente africano há mais de 10 anos, mas é um trabalho embrionário que nós viemos fazendo e estamos avançando. Chegamos a esse tamanho que nós estamos, dado a aceitação desse trabalho pelos povos africanos. São 54 países do continente africano, porém, que mantêm relações com o Brasil, são apenas 34. E nós tivemos a felicidade de estar andando bem em pelo menos 5 desses países, e aí nós recuamos, porque nós não teríamos uma estrutura para trabalhar ao mesmo tempo todos esses países se nós não tivéssemos uma equipe, uma diretoria. E foi neste exato momento que a nossa Superintendência Social Nacional startou a criação desta Secretaria Internacional. Então, o que nós buscamos nessa Secretaria Internacional? Nós buscamos pessoas que queiram se especializar nessa área internacional. Posso dizer a vocês que é uma área bastante interessante, é uma área bastante lucrativa, circula muito, muito dinheiro, e o Brasil, como sempre, não tem uma mão de obra especializada para isso aí. Nos países africanos que nós fizemos as apresentações dos projetos, eles ficaram apaixonados pelos projetos e querendo de todas as formas que nós possamos realmente implantar este projeto no país deles. É evidente que eles têm relações diplomáticas com o Brasil, troca-se muita experiência, tem o lado comercial, as embaixadas são em Brasília, mas o lado empresarial e o lado comercial de praticamente todos os países é em São Paulo, porque são separadas estas atividades. E fizemos aí uma apresentação pessoal para um dos países, que, se não me falha a memória, já falhou, tá? Mas ao longo da conversa aqui eu vou dizer, e o embaixador chegou a falar para mim com todas as palavras, dizendo: olha, nós estamos realmente impressionados com o potencial de vocês e com a proposta de vocês. Estamos realmente impressionados. Agora, o nosso projeto são os mesmos, ou seja, nós temos 6 projetos que vocês já conhecem: projeto esportivo, projeto criminal, projeto de socialização e ressocialização, projeto dos cursos vivenciais, o projeto do meio ambiente. Os projetos são exatamente os mesmos. Nós não estamos levando para eles nenhum projeto que nós também não estejamos implantando aqui. Agora, nós precisamos treinar pessoas que possam falar sobre esses projetos, que possam viajar também para a África, porque eles vão pagar para que nós possamos dar treinamentos a eles lá na implantação desse projeto. Então, o primeiro passo dessa nossa reunião aqui, desse nosso pequeno bate-papo, é identificar dentre vocês qual é o segmento na parte internacional que vocês têm mais afinidade. Nós temos aqui pessoas que têm facilidade com idiomas, nós temos pessoas que têm afinidade em atuar na área empresarial, nós temos pessoas com afinidade de atuar no meio ambiente,
Então, nesse primeiro bate-papo que nós estamos tendo aqui, é mais para dizer a vocês que o objetivo vai ser fazer um formulário para que vocês preencham esse formulário. Nesse formulário, eu vou colocar as necessidades que nós temos. Já adianto a vocês que nós deveremos ter uma diretoria composta de 7 pessoas. Não vamos nos empolgar com cargo, porque isso já aconteceu no elo social e não foi bom para ninguém. Tem pessoas que veio para o elo social para buscar cargos, sabe? E aí, depois que eles conquistaram os cargos, eles perceberam que o cargo sozinho não trabalha. Então, o que você tem que vir buscar aqui no elo social é conhecimento, experiência e oportunidade. Esses somos nós. Nós estamos aqui dividindo com vocês o conhecimento que nós temos e, assim, estamos fazendo com o projeto como um todo. Vocês devem estar acompanhando a entrada de novos comendadores o tempo inteiro no elo social. E quem são esses comendadores? São pessoas com vasta experiência que estão aceitando ingressar no elo social com esta visão. Eles estão conosco para passar todo o conhecimento que eles têm para nós. E é evidente que para conquistar de nós também o nosso conhecimento. Em breve vai começar estes nossos seminários, que deverão acontecer pelo menos 2 por mês, onde nós vamos estar ministrando os cursos em todos os sentidos que vocês possam imaginar. Então, todo esse perfil que vocês estão vendo de comendadores ingressando no elo social, todos eles estão aceitando esse desafio, o desafio de ensinar aquilo que eles aprenderam e aprender mais também através de nós. Ninguém é suficientemente capaz que não tenha mais nada para aprender, e ninguém pode ser egoísta o suficiente para não querer ensinar aquilo que aprendeu. Houve o tempo onde se escondia os conhecimentos, porque era com esses conhecimentos escondidos que você evoluía. Mas hoje o mundo não está assim. Hoje, quanto mais você ensina o que você sabe, mais você aprende novas coisas e mais você evolui. Então, nós não temos aí um limite para iniciar esta futura diretoria. Nós vamos liberar um formulário para que vocês escrevam um pouco sobre vocês e para que vocês analisem um pouco os nossos projetos. Para você analisar os projetos, você deve entrar no site África, tá? Então, vocês já devem estar acompanhando, mesmo porque se estão se candidatando a esta diretoria internacional, você já deve estar acompanhando o desenvolvimento desse trabalho. Então, você vê aqui que na quinta-feira passada, hoje está fazendo uma semana, esse Otumba Biodun, ele é o braço direito do governo da Nigéria, e ele veio prestigiar um dos nossos eventos. E foi embora impressionado com o trabalho e deixou as portas abertas para nós na Nigéria. Da mesma forma, nós também já temos outros governos que estão juntamente conosco nesta tarefa, mas que nós não podemos dar os próximos passos. E os próximos passos são exatamente a falta de diretoria. Nós não temos hoje uma diretoria que possa nos representar. Isso não é bom, porque se nós dermos esse passo, nós vamos ficar desacreditados e aí, ao invés de andar para frente, nós vamos andar para trás. Agora me lembro da reunião que tive, foi aqui com um embaixador de Angola. Já tivemos uma comitiva nossa que ficou em Angola por mais de 15 dias e foi muito bem recebida.
E as portas de Angola também estão abertas. Então, nós já temos praticamente dos 34 países, os 5 que nós lidamos com eles, nós já estamos com as portas abertas. Agora, compete a nós darmos treinamento, criarmos a nossa equipe e depois dar sequência nesse trabalho. Né? Aí vamos começar da mesma forma que começamos no Brasil. Vamos dividir esses 34 países em diversos futuros diretores, vamos começar a fazer nossas reuniões online e vamos aperfeiçoar o nosso trabalho. Então, não é outra coisa senão, sabe, o que nós estamos fazendo aqui, que um bate-papo de pessoas que queiram participar de um novo desafio. Então, Beatriz, você que vem tendo contato com as pessoas, quais foram as perguntas que mais fizeram e, dentre os que estão aqui, nós teríamos quantos que possivelmente estariam nessa diretoria internacional? Olá, boa noite a todos. Bem, doutor, aqui nós temos na sala a Adriele, o Pedro, o Rodrigo, o Jorge, a Carolina, a Rafaela, a Jaqueline Pessoa, Silvaneide e a Viviane, por enquanto. Dessas pessoas, por enquanto, ninguém me fez perguntas, mas eu acredito que eles podem fazer agora. Tá bom. Então você cria esse grupo de trabalho, tá? Faça com que eles interajam entre eles. É uma equipe de trabalho. Dessa equipe vai sair todos os comandantes deste projeto. Você que já está conosco há muitos anos sabe que ninguém chega no nosso projeto pela janela. Todo mundo chega, trilha, ganha o seu espaço, sabe? Nós não estamos aqui para amanhã vocês serem surpreendidos que apareceu alguém que não estava junto com vocês nessa reunião e de repente virou o líder, virou o representante, virou o nosso diretor internacional, não. Essa possibilidade não existe. A possibilidade que existe é de nós crescermos juntos aqui, trocar experiência, e é evidente, essa diretoria deverá ter uma sede em Brasília. Então, pessoas de outros estados poderão até ficar na diretoria, mas vão ter que trabalhar home office. As embaixadas são em Brasília e as câmeras do comércio são em São Paulo. Então, até existe a possibilidade de nós termos dois escritórios, um em Brasília e outro em São Paulo. Mas não é nada tão demorado de acontecer, porque, na verdade, nós até tiramos o pé, porque a cobrança é muito grande. A cobrança de que possamos levar os nossos projetos e os nossos conhecimentos para eles é muito grande. Então, vamos fazer isso. Vamos, as perguntas que não me fizeram, é só abrir o microfone e me fazer. Estou aqui à disposição. Pessoal, Bom, vocês ficam à vontade para poder abrir o microfone, tá bom? Se vocês preferirem levantar as mãos, aí a mãozinha, né? Fica mais fácil. Adriele, Pedro, principalmente, né? Adriele, Pedro, Rodrigo, o Jorge Ribeiro, Carolina, Rafaela, Jaqueline Pessoa, Silvaneide, Viviane. se Quais são as perguntas? alguém já tiver alguma experiência, tá, com política internacional, pode manifestar. Isso aqui é uma reunião de líder. Vocês não podem ter vergonha de levantar a mão e se manifestar, fazer a pergunta, senão, como é que você pretende ser um líder um dia se você tiver vergonha de se manifestar? Fique à vontade.
Rodrigo, não tem nenhuma pergunta? Boa noite, eu sou a Rafaela. Eu Pode queria falar. perguntar quando que vai começar os cursos, né, pra gente? E, por exemplo, eu tenho facilidade em relação às línguas, né? Só que eu não terminei o meu curso. Se eu tenho que fazer um curso por fora, ou como que vai funcionar? Eu trabalhei um tempo aqui no Eleitoral e eu tive contato também com o pessoal da África que estava trabalhando lá. Mas eu queria saber mais sobre o curso, como que vai ser, se vai ser online, né, ou se já tem um local, quando. Olha, vai ser tudo online. As línguas praticadas na África é inglês, português e francês, tá? Então, esses são os 3 idiomas mais praticados lá. Normalmente, quase que 100% deles falam inglês. Alguns falam só francês. E uma quantidade que me parece de 12 fala português. Então, não será tão difícil trabalhar com o idioma, mas isso não chega a ser algo que nos impede de avançar, mesmo porque, por terem embaixada aqui no Brasil, todos eles são assessorados por quem fala português. Então, das reuniões que fiz, nos locais onde eu fui, sempre tinha quem fazia as traduções. Então, e os cursos serão online. Eles deverão começar assim que nós ajustarmos o time, porque nós não podemos dar um curso sem ter um perfil das pessoas que vão participar desse curso. Nós vamos trazer pessoas de fora também para ministrar esses cursos. Nós vamos contar com o apoio de outras instituições africanas que já são parceiras nós. Então, nós precisamos primeiro criar esse grupo de trabalho para começarmos a ministrar este curso. Respondi a sua pergunta, qual é o seu nome? Rafaela. Respondi, Rafaela, senão você pode Sim. continuar fazendo. Não, respondeu sim, entendi. Mais alguém gostaria de fazer uma colocação? Boa noite. Boa noite. Noite. Sou o Jorge. Eu tenho uma dúvida referente a como vai ser a escala evolutiva, quando é que vão selecionar o pessoal aqui de Brasília, quais as oportunidades que a gente tem perante tanto Brasília como você havia falado, no continente africano, né? E assim, quais são as possibilidades que existem para a gente nesse momento? O foco do projeto, e é essa a nossa proposta, os 34 países do continente africano, e que agora se abre também para outros países que não são do continente africano, mas eu vou me furtar de falar desses outros países, porque ainda não está startado esse assunto, tá? E certamente são países mais evoluídos e nós vamos ter que rever algumas das coisas que nós estamos propondo, mas vamos nos focar em falar dos países do continente africano. Tudo que nós queremos é apresentar a eles as soluções que nós desenvolvemos aqui no Brasil, e eles já deixaram claro, pelo menos das reuniões que foi feito, que eles querem implantar lá. Então, os cursos deverão começar em Brasília para os funcionários das embaixadas. Nós vamos liberar, pelo menos esta é a previsão, a participação de 6 funcionários das embaixadas para cada um dos países e vamos ministrar esse curso no Congresso Nacional, onde já está praticamente reservado para isso. Então, qual é a ideia? A ideia é dar a eles um treinamento para que eles aprendam a trabalhar com o nosso projeto lá, senão não vai adiantar você
passar para eles um conhecimento sem que eles saibam fazer uso deste conhecimento. E é nesse período que nós vamos dar treinamento a estas pessoas que vão estar conosco, compondo essas diretorias, para dar sequência a esse trabalho. Vamos ter que coordenar esses trabalhos lá no país deles. Então, essa é a sequência de como pretendemos fazer com que as coisas aconteçam. Não adianta simplesmente falar para eles, o projeto é assim, assim, assim. Não, você tem que dar um treinamento e depois você tem que dar suporte. Agora, esse suporte, isso já ficou claro nas apresentações feitas, esse suporte é custeado por eles. Então, para vocês terem uma noção de número de pessoas, vocês imaginem 34 países sendo assessorados por uma sede de Brasília. Então, nós estamos falando de um volume grande de pessoas que nós vamos ter, mas vamos deixar isso para depois. Primeiro, nós temos que formar uma diretoria. Sem diretoria não se monta nada. Consegui responder a pergunta? Sim, sim. Obrigado. Foi o Jorge, né, que fez, né? Isso, Jorge. Mais alguém? Boa noite, doutor. Rodrigo aqui. Fala lá, Rodrigo. Boa noite a todos. Doutor, já existe uma programação, uma definição de alguma data já prevista para o início desses trabalhos? E desses 34 países, já existe a definição de quais são os primeiros a serem trabalhados? Como é que seria essa dinâmica aí? Olha, nós startamos 5 países, tá? Certo. Nós startamos 5 países. Fomos felizes nos 5. Então, você imagina se tivéssemos startado 34. Aí nós teríamos sido soterrados. Então, nós startamos esses 5 países, fomos felizes nos 5, notificamos as embaixadas brasileiras lá, as embaixadas africanas aqui, fizemos 2 reuniões presenciais, tá? Fora 2 reuniões online e fora as presenciais. Então, nós não temos aí os próximos passos. O que eu fiz foi dar 3 passos atrás para depois poder dar passos à frente. Nós não teríamos condições de dar atendimento a 34 embaixadas nos chamando. Isso não tem. O que nós temos, e está muito respostiva, é a nossa estrutura de web. Então, nós temos um site muito bem desenvolvido, com os 34 países, as matérias de cada um destes países estão publicadas, tudo que está acontecendo está sendo publicado, cada um no seu país. Então, não existe aquela vacância de informações, sabe? Mas, na verdade, nós só startamos 5 países, nós não startamos os 34 países. Agora mesmo, há 20 dias, já teve um primeiro jantar no Clube do Exército, com os convidados, a embaixatriz de Camarões, que fez lá o jantar, para 300 convidados. Então, quer dizer, já está no segmento do que nós estamos fazendo. Nós já temos desenvolvido aqui uma feira para produtos africanos. Então, qual o objetivo com essa feira? O objetivo, eu já vou adiantar aqui a vocês. Nós temos 34 países africanos aqui e eu não sei o que falta para eles. E eu não sei o que eles já conseguiram aqui no Brasil. Então, é isso que nós queremos oferecer a eles com essa nossa parceria. Vocês estão aqui no Brasil há quanto tempo? Essa história já está nos nossos portais de internet, uma página de A4, em português, francês ou inglês, de acordo com o idioma deles.
contando rapidamente a história deste país, sabe, com o Brasil, o tempo que o Brasil mantém relações diplomáticas. Mas a pergunta é: o que que eles vêm buscar aqui no Brasil? O que está faltando para eles aqui no Brasil? E essa resposta o Elo Social está se preparando para dar. Então, nós desenvolvemos uma feira que vai ser feita também no Clube do Exército. Já tem até o mapa de como vai ser dividido o espaço para cada um dos países, aonde esta entrevista que nós vamos fazer com eles, e isso vai fazer parte já do nosso trabalho de campo, eles vão nos dizer: olha, no Brasil nós viemos em busca de alimento, de máquina agrícola, de conhecimento melhor do meio ambiente. Precisa saber. A hora que eles terminarem de Sim. fazer a relação deles, aí nós vamos marcar essa feira, e nesta feira nós vamos trazer empresas que possam fornecer a eles aquilo que eles querem. E é claro, já temos patrocínios com relação a isso e uma série de outros interesses. Então, está atrelado um jantar de lançamento do projeto para 34 países. Estamos falando em 300 convidados, exatamente o que aconteceu lá. E ao lado, tá, porque o Clube do Exército é o maior dos clubes aí de Brasília, ao lado tem um salão bem maior, que já foi redividido, o Departamento de Engenharia já fez esse trabalho, dividido em 34 estantes, para que eles possam dizer o que já tem e o que querem. Então, nós não estamos chegando só com o social, nós estamos chegando também com a parte empresarial. Certo. E tem data já, doutor, para essa feira? Agora nós demos os passos para trás. A ideia seria que fosse junho, tá? Mas nós estamos protelando essa nossa primeira reunião, dado ao excesso de eventos que eu acredito que vocês estão também aí acompanhando. Quinta-feira passada foi o Dia da África, nós tivemos um grande evento aqui em São Paulo, sabe? E então não deu para conciliar. Hoje também, e esse mês de junho é considerado o mês do meio ambiente, então nós estamos envolvidos em diversos outros assuntos. O que nós precisamos é ter essa estrutura. 2, 3 pessoas não encaram um continente. Estamos falando de um continente, são 34 países. Cada uma dessas embaixadas que você visita, você encontra salas de reuniões lá para 60 pessoas sentadas. Você não me pergunta quem são, nem quando elas acontecem, mas todos eles estão em mansões, em carrões, sabe? E dinheiro ali, eu não vejo ninguém falar de problema de dinheiro. Sabe? Quando se fala em trazer uma solução para eles, os olhos deles chegam a ficar brilhando, e o meu também, né? Óbvio, é. Certinho. Agora, temos que nos preparar. Se você não estiver preparado, isso não adianta. Sabe? Verdade. Isso realmente não adianta. Das 2 reuniões que fiz com o embaixador, eu fui sabatinado. Mas sabatinado bastante. Tanto antes do agendamento, quanto durante a minha apresentação. Então, não é algo que eu poderia pegar vocês assim, despreparados, sem querer menosprezar ninguém, e mandar vocês ir lá passar vergonha, sabe? Então, e aí, se você queimar um projeto desse tamanho, não vai ter outra oportunidade. Sim. Essa é a verdade. Então, a gente queria... nós queremos realmente construir uma estrutura, uma diretoria. Estamos falando em algo muito grande. E nada muito grande se faz tão rápido. E nós não fizemos isso tão rápido. É verdade. Nós temos 10 anos de história no continente africano e só agora nós estamos acelerando. Mas é só vocês navegarem aí no site, vocês vão ver que tem 10 anos de história,
já fui convidado para inúmeros eventos africanos, sou considerado em diversos desses países, já me chamaram diversas vezes, inclusive, com conta paga para me ir lá, mas esse não é um projeto de passeio, isso aqui é um negócio, isso aqui não é um sacerdócio, isso aqui é um negócio, sabe? E nós não temos mais uma coisa que nós conquistamos também, não nos envolvemos religiosamente, sabe? A África é bem conhecida por ser de matrizes africanas. No entanto, Verdade. hoje, a maior parte da África é evangélica. E nós, do elo social, conseguimos transitar por esse mundo religioso na África com a maior tranquilidade, sabe? Um dos padrinhos do nosso projeto é um rei da Nigéria, o Adeukele, e ele é matrizes africana. E aí você tem o reverendo Sérgio, que é evangélico, os dois viajam junto, os dois ministram palavras juntos, e não tem nenhum tipo de animosidade entre eles. Quando nós fazemos os nossos eventos, a gente coloca um representante de matriz africana na mesa, um representante de evangélico, cantam a música ligadas a matrizes africanas, cantam o hino evangélico, então nós não estamos tendo assim nenhum tipo de rejeição. Conseguimos entrar sem ser queimado por ser isso ou ser aquilo. Claro que no Brasil o pessoal ainda tem um pouco de dificuldade por causa da roupa que eles usam, da impressão que todos são de matrizes africanas, quando na verdade não. Então, se vocês navegarem no site, vocês vão ver aí eventos nossos lá, religiosos, em igrejas evangélicas, e vocês vão ver que a roupa é aquela mesmo, e eles dançam muito mesmo. Eles são muito alegres, são muito Cultural, né? festivos, e se dão bem, se respeitam. Então, nós estamos com uma penetração muito boa. E eu gostaria muito de, com calma, construir essa nossa diretoria. Construir essa diretoria. Os cursos todos serão online. Quem não tiver domínio com idiomas também não tem que ficar tão apavorado, porque o nosso trabalho não é todo com relação a idiomas. E nós sempre teremos quem vai fazer as traduções. O importante é que dominem os nossos 6 projetos, porque o que estamos oferecendo para eles são esses 6 projetos. Perfeito. Mais alguém? Obrigado. Até agora só 3 falou. Posso perguntar? Deve? Giovanni aqui. Posso? Veja Pode. bem, doutor, qual é o requisito para a gente se candidatar, né? Que o senhor vai preparar, certo, o candidato, mas tem um requisito, né, para ele se candidatar à posição, para fazer parte dessa equipe que vai atuar. Qual seria o requisito exigido? O requisito é o desejo de ser melhor do que é e de nos dar a oportunidade de colocar sobre o ombro dele todo o conhecimento que nós tivermos. Aquele que souber tudo, para mim, não interessa. Eu quero realmente alguém que tenha o desejo. Aqui nós não estamos com exigência de idade, de falar idiomas, 3 formação universitária, não é nada disso. Aqui é o desejo de você fazer a diferença. Então, não tem um ponto de corte, tipo, olha, é até 40 anos ou é até 50 anos, olha, tem que falar 2 idiomas, olha, tem que ter tanta formação disso, daquilo. Nós temos 6 projetos. Dentre os 6 projetos que nós temos, envolve tudo que você possa imaginar. Todos os tipos de formação. E o que nós estamos buscando são pessoas que vão comandar. Tá? Pessoa que comanda, o que ele tem que ter é capacidade de comando. E esse treinamento, isso nós vamos dar. A nossa superintendência de educação, sabe? Curso de cognição, curso financeiro, tudo isso nós vamos ministrar. Que, aliás, Agora, doutor, oi? ela já está na sala, tá?
Tá aqui a nossa superintendente. Então, esse tipo de treinamento nós vamos dar. Nós estamos buscando diretores e nós pretendemos formar estas pessoas diretores. Temos capacidade para isso e já fizemos muitos. O assunto de disponibilidade de viagem também faz parte, tá? É muito difícil alguém assumir uma diretoria dessa internacional. Como eu disse, nós vamos afunilar para 7 diretores. Lá na frente, tá? Isso não quer dizer que a diretoria vai ser composta só de 7. São 7 diretores, depois você tem as secretarias, cada um dos projetos vai ter uma secretaria. Vocês já têm experiência com relação a isso pelo próprio elo social. Isso vão tendo os desdobros. Sabe? Nossa preocupação é formar a direção. Enquanto nós não tivermos uma direção, nós não temos como startar o projeto. Do jeito que nós estamos hoje, eu teria condições de notificar os outros 29 países que faltam. E quem é que vai dar suporte telefônico, marcar reunião, participar das reuniões, fazer apresentação? Aí nós vamos prejudicar o andamento do nosso projeto no Brasil, e não é esse o objetivo. A Débora está com a mão levantada? Débora, pode perguntar. Olá, doutor Jorge Madaleno, boa noite. Boa noite. Bom, é uma pergunta, né, para falar a verdade, faz um tempinho, né, que eu queria falar para o senhor o seguinte, né, como é que eu posso garantir, assim, que a minha liderança, ela está sendo, de fato, servindo de crescimento para o projeto, né, e não apenas para, assim, para a questão de busca, apenas na busca por resultados imediatos, né, como, por exemplo, o senhor que faz parte da presidência, né, como tem visto o projeto em relação aos grandes líderes, né, que têm se levantado no decorrer do projeto, né, porque já faz um tempinho, já faz alguns anos que eu faço parte do projeto e eu tenho observado que muitas pessoas têm se desenvolvido no projeto e se isso está lhe de alguma forma sendo satisfatório para o senhor, né, de uma forma sendo desenvolvida, se está bem satisfatório, se está sendo bem visto pelo senhor, se está faltando alguma coisa, porque de qualquer forma sempre tem algo faltando, né? Até mesmo porque nós somos seres humanos, né? Nós temos defeitos, né? Então sempre está faltando algo, mas de qualquer forma, no decorrer, como o senhor está acompanhando o projeto, faz parte do projeto, está sendo satisfatório para o senhor? Como está indo? Olha, Débora, eu estou há 34 anos à frente desse projeto. Eu posso lhe garantir que eu nunca estive tão satisfeito com o desenvolvimento do projeto. Eu vejo que a cada dia que passa, nós estamos evoluindo e evoluindo muito. Agora, é claro, esse projeto não é isso aqui é uma maratona, sabe? É um triatlo. Você tem que correr, andar de bicicleta, nadar. E vocês já viram quantos entram no mar quando tem um triatlo? E lá na frente, quando eles vão cruzar a linha de chegada, você viu quantos são? Então, tem pessoas que a respiração não aguenta, tem gente que só corre bem e nada mal, tem gente que nada bem, mas corre mal. No meio de todos esses que estão passando pelo projeto ao longo desses anos, nós temos tudo isso. Mais uma satisfação muito grande de ver o progresso de todos. Você percebe com muita tranquilidade que ninguém saiu da forma que chegou. Todo mundo cresceu, todo mundo evoluiu. A mesma coisa aqui, nós estamos fazendo uma primeira reunião para a criação de uma diretoria internacional que visa fechar um bloco de 7 pessoas que ficariam no comando de tudo isso. Agora, se cada um desses projetos tiver uma secretaria, se cada uma dessas secretarias
se dividir, isso para nós é tudo muito importante. Então, eu vejo estes caminhos que nós estamos trilhando com firmeza, com segurança e, como eu disse, não são todos que saem numa maratona que atravessam a linha de chegada. Nós temos que estar preparados para este tipo de coisa. Eu Isso fico aqui é até emocionado, sabe, doutor João Madaleno, porque assim, ao ouvir, né, como o senhor está relatando sobre a sua, como é que eu posso falar? Pela sua satisfação, mais ainda do projeto, por que que eu comentei sobre isso? Né? Porque muitas das vezes nós temos uma lida no decorrer do nosso dia inteiro, né? E para estarmos aqui, deixamos de fazer por várias coisas, obviamente, né? Mas assim, eu tenho observado que algumas pessoas, né, se desenvolveram muito, muito. Aí eu fico pensando assim, me desculpe, né, por todos da sala, né, não é por questão de ofender ninguém, até mesmo porque nós temos que reconhecer também pessoas, né, mas eu acho tão bonito quando a pessoa de fato é reconhecida, não irei falar nomes, mas assim, eu acho muito bonito, porque caramba, às vezes a pessoa está ali todo o tempo ali caladinho, quietinho no grupo, faz as suas atividades, faz o que tem que ser feito, né, mas quando a pessoa é reconhecida, acaba que ocupando o cargo de liderança, a pessoa, poxa, está ali. Eu fico assim, aí eu fico pensando, será que o doutor Jamateleno está observando, está vendo isso, está acompanhando? Obviamente que vai passar isso na minha cabeça, e obviamente que eu sei que o senhor está acompanhando, né? Porque de qualquer forma o senhor é o principal líder de tudo, né? Então o senhor tem que estar à frente de tudo e sabendo de tudo também, né? Mas assim, é satisfatório ouvir isso do Senhor, porque é árduo, né? Mas assim, não deixa de ser gratificante também para a gente, porque é um projeto de grande valia para todos e assim, o que eu espero mesmo que dê tudo certo, já para falar a verdade, como o senhor já está falando, já está dando certo, né? Porque de longe já viemos. E assim, eu fico feliz por ouvir tudo isso que o senhor acabou de relatar sobre o projeto e sobre questão de grandes líderes, né, que foi levantado no projeto também. Nós nem estamos divulgando tantas coisas boas, tantas vitórias que o projeto está tendo, sabe? Exatamente para o pessoal não pirar a batatinha, como diz, né, a cabeça. Tem gente que não está preparado para ouvir algumas coisas. Mas, por exemplo, no dia de hoje, a nossa superintendente foi chamada pessoalmente pelo governador de São Paulo para um evento, sabe? No dia de ontem, o prefeito de Barueri, que é um dos municípios mais ricos aqui de São Paulo e com referência no Brasil, também chamou um dos nossos superintendentes, porque está querendo ingressar na nossa instituição, e isso não só meio ambiente, também é o social. Hoje mesmo nós soltamos a matéria aqui que o prefeito se fez representar no nosso evento de quinta-feira passada, mas hoje ele mandou a fotografia com o troféu na mão, fazendo aqui os elogios. E nós estamos falando do prefeito de São Paulo. Amanhã nós temos uma reunião para definir a nossa parceria com o Círculo Italiano. Então, quer dizer, eles colocaram 3 dos auditórios deles aqui no Terraço Itália, para que possamos fazer um evento de celebração de uma parceria nossa com a Itália. Então, isso são tudo coisas que estão acontecendo que nós não estamos nem divulgando, porque são coisas que daqui a pouco vocês vão estar vendo aí as matérias sendo postadas. Então, ficamos felizes, muito felizes, quando a gente consegue ver alguém que chegou na nossa instituição verde, acanhado ainda, e hoje você vê participando de reuniões, falando. Eu faço apresentação o tempo inteiro, e nas apresentações eu sempre provoco os nossos procuradores e diretores, e é uma alegria muito grande quando você vê alguém que você já avaliou ele há 1 ano, 2 anos atrás,
em condições bem piores do que hoje ele está, e ter a certeza de que ele ainda vai muito longe. Então, para nós, é sempre um motivo de orgulho, sabe? É um motivo de orgulho poder contaminar essas pessoas com o progresso. Nós estamos prestes a fechar uma parceria com uma empresa chinesa que já comprou áreas no Brasil para construir a fábrica de usina deles, que vai colocar o nosso último equipamento. Então, são tantas coisas boas que estão acontecendo que a gente está até... Mas não é nada que não estejamos preparados para, tá? Ficar tranquilo que estamos muito preparados. No caso do continente africano, nós temos até a previsão de banco. Nós temos especialista que está preparado para montar um banco no continente africano. E em breve vai estar dando palestra a vocês. Então, são muitas coisas boas e o objetivo é esse: ensinar tudo que nós sabemos e aprender tudo que nós possamos um ensinar o outro, porque, caso contrário, nós não vamos evoluir. Obrigado pela sua colocação, Débora, mas estou muito satisfeito sim, tá? Próximo. Gláucia, quer fazer alguma colocação? Nossa superintendente de educação, está ali quietinha. Cheguei atrasada, eu estou só observando, como sempre, mas assim, é uma satisfação, né, para a gente que faz parte do Elo e faz parte da direção, ver o desenvolvimento de todos, né, que estão conosco e o interesse. Então, assim, eu faço minhas suas palavras e feliz por cada um aqui. E eu espero que cada um possa desenvolver e dar o seu melhor, tá bom? Fizemos aqueles vídeos, né, do que as pessoas estavam achando dos cursos. É muito gratificante você ouvir a pessoa falar que muitas coisas dentro da cabeça dela mudaram. E é esse aqui o nosso trabalho, é esse o nosso objetivo. E com essa nova diretoria, é expandir isso os países do continente africano, né? Já que nós são a, é a pátria mãe, né? É de lá que é de lá que vieram tudo e todos, né? Não sei quando foi que começaram as mutações de cores, né? Porque a cor original é negra, né? Então, eu acho que fomos perdendo a, a pigmentação. Eu não sei como foi que isso aconteceu, mas eles são os povos raízes. Bom, Bia, começou contigo, termina contigo. Eu aqui, na minha fala, eu vou desenvolver aqui alguma coisa bem simples, um pequeno formulário, para que vocês preencham um pouco sobre vocês, quais são os sonhos que vocês têm, qual o departamento que vocês gostariam de estar, tá? E a disponibilidade que vocês têm. Aqui ninguém é para parar de fazer o que já faz, os nossos cursos são online, sabe? Quando estas atividades começarem a acontecer, elas serão remuneradas, as viagens serão pagas, mas tudo isso só vai acontecer depois de uma diretoria constituída. Nós não vamos constituir diretorias como constituímos aqui no Brasil, ok? Nós estamos no Brasil. Agora, nós não temos como constituir uma diretoria para trabalhar na África para oficialização depois. Isso está fora de cogitação. É algo que vai ser tudo conversado e negociado antes. Assim que superarmos esse primeiro passo, nós vamos para os treinamentos. Não tem limite de pessoas para ficar em treinamento. Não me diga quem é que vai ser o presidente, que eu também não sei. Já deixei claro aqui que não tem ponto de corte.
idade, limite de formação. Não tem, sabe? Nós começamos o elo social, onde nós aceitávamos só pessoas com níveis universitários, e assim nós ficamos por mais de 30 anos, para depois descobrir que o nível universitário não estava fazendo muita diferença no campo ético, no campo de respeito, numa série de outras coisas. E agora o elo social abriu suas portas. Sabe? É evidente que nós não podemos ter profissionais exercendo atividades que ele não tenha formação, mas nós podemos ter profissionais com qualquer formação ou sem nenhuma formação e que mostrem que são melhores do que muitos que têm uma quantidade imensa de formação, mas que não têm ética, não têm respeito e não têm vontade. Bia, a palavra é sua para encerrar. Tá? Temos ainda a Daiane. Daiane, pode fazer a pergunta. Ela baixou a mão. Pode fazer a pergunta, Daiane. Não, doutor, era só a mãozinha de parabéns mesmo pela sua fala. Tá? Então, hoje não temos mais esse tipo de problema no elo social, não. Tá? Qualquer um pode ser tudo. Só depende dele. Só tem que ter vontade. Isso é o que nós damos muito valor. Vontade, garra. E é isso que nós estamos aqui oferecendo a vocês. Gente, vamos encerrar? Boa noite. Bia? Vamos lá. Pessoal, eu acredito que todos aqui tenham falado, né? Aqueles que não falaram podem fazer perguntas, se quiserem fazer dentro da equipe lá, no grupo, tá bom? Que a gente puder responder, vamos estar ali para responder, ok? Eu tô lá no grupo, pode abrir o grupo, pode fazer as perguntas, eu também vou respondendo. É um grupo de trabalho, tá? Vocês podem ficar à vontade, conversar, que eu estou ali respondendo a tudo e todos. Só tudo e todos, tá? Venha misturar as coisas, que aqui não tem mistura, não. Tá bom? Tá, Joia. Tá bom, então. Obrigada, pessoal. Por mim. Grande abraço, até a próxima. Obrigado. Até. Boa noite. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite a todos, fica na paz do Senhor. Boa noite. Noite, sucesso. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, senhores. Boa noite. Historicamente, em nosso país, à frente de uma grande marca, sempre existe um grande nome. Quando esse nome é mesmo grandioso, sua mensagem fica gravada sempre como um grande símbolo. E assim como diz o ditado, para bom entendedor, uma palavra basta. O Sebastian sempre representou muito bem uma delas, que acabou virando moda. Mais do que isso, virou tendência e estilo. Agora, ele está de volta como comendador do Elo Social Brasil e, como não poderia deixar de ser, está envolvido com a moda, que hoje é a mais clara tendência mundial: sustentabilidade. À frente do Grupo Inner, inserido nessa tendência, ele está trazendo a solução mais emergente para nosso meio ambiente. Uma rede, o elo social que gera benefícios para a comunidade e centenas de empregos diretos. Sempre com muito talento, raça, ginga e brasilidade, essa moda já pegou. Sebastian e Grupo Inner, passando o Brasil a limpo. Grupo Inner, ecologicamente correto, socialmente integrado, economicamente viável.